Olá, boa tarde. Começa agora o Tatersal, o programa que traz as principais informações sobre o mercado da pecuária. Vem aí um novo recorde na produção agrícola brasileira. Destaque para soja e milho, mas outros produtos também chamam a atenção. As lavouras de milho foram plantadas antes, estão na fase de formação das espigas. A soja foi cultivada depois e, aos poucos, o verde ganha espaço nos campos cultivados pelo Valdinei, em Novo Hamburgo, na região metropolitana de Porto Alegre. A expectativa é produzir mais que na última safra, quando a estiagem causou prejuízos às plantações no Rio Grande do Sul. O trabalho da gente fez, né? Plantou direitinho, adubou, fez tudo certinho. Só depende de São Pedro mandar água mesmo, né? Não é apenas o Valdinei que está apostando na safra 2021. O IBGE divulgou hoje a primeira estimativa para a safra do ano que vem, mais de 253 milhões de toneladas. Isso representa uma alta de 0,5% e um possível novo recorde. E esse crescimento tem como base a melhor safra da história do Brasil. O IBGE projeta fechar 2020 com 252 milhões de toneladas de grãos colhidos. Os principais produtos são a soja, o milho e o arroz. Serão mais de 63 milhões de hectares cultivados em todo o país. A expectativa é que as colheitas de verão ajudem a diminuir a pressão sobre os preços dos alimentos e derivados dos grãos. Depende sim da safra, mas não é só da safra. Nós temos outros fatores que estão influenciando os preços ao consumidor, dentre eles a própria inflação. Aumento na produção e também no faturamento dentro das fazendas. A nova projeção do Ministério da Agricultura para o valor bruto da produção agropecuária elevou ainda mais o recorde esperado para este ano. Os detalhes com a Daiane Andrade. Mais renda no campo. O VBP, Valor Bruto da Produção Agropecuária, que acompanha o desempenho da agricultura e da pecuária durante o ano, deve crescer em valores reais 12,4% em 2021. O valor previsto é de 1 trilhão e 57 bilhões de reais, o maior dos últimos 32 anos. Com um crescimento real de 16%, as lavouras representam a maior parte desse valor. Na sequência, vem a pecuária com alta de 5%. Na agricultura, os produtos com maior destaque no VBP são a soja e o milho, enquanto que na pecuária, bovinos, frangos e leite representam 86% do valor gerado. Entre os produtos com baixa estimativa estão banana, batata inglesa e tomate, que tiveram redução de preços, além do café, que sofreu redução de produção por estar em ano de bienalidade negativa e por causa de períodos de seca enfrentados no ano passado nas regiões produtoras. Dentro e fora do campo, o agronegócio não para de gerar empregos e novas oportunidades. São 4.000 empregos no campo, no cultivo e manejo de florestas. Outros 2.000 na área industrial e de gestão. A Eva foi contratada no ano passado como gerente de pessoas e organização dessa empresa de celulose. Estar trabalhando numa empresa com esta agenda, que é uma agenda de crescimento, apesar de todas as dificuldades do nosso país, é uma oportunidade única. Apenas no último ano, a companhia com sede em Guaíba, na Grande Porto Alegre, contratou mais de 40 profissionais para atuar no alto escalão. A necessidade de melhorar a competitividade e a produtividade fez com que nós criássemos novas áreas. No ano passado, a procura por executivos por empresas ligadas ao agronegócio cresceu 30%, de acordo com o levantamento de uma consultoria. Como a projeção é de um novo crescimento do PIB do setor em 2021, na ordem de 2,5%, a tendência é que o mercado de trabalho permaneça aquecido. São muitos empregos urbanos, mas que são dinamizados pelo agro. E eu acho que isso é uma tendência que vai continuar ainda por um longo período. A demanda é impulsionada especialmente pelo setor de grãos, que aposta em tecnologia para aumentar a produção. O IBGE projeta para este ano uma safra de quase 265 milhões de toneladas, superando em 4% o recorde de 2020. A campanha Bande contra a Fome já distribuiu 7.000 toneladas de alimentos para todo o Brasil.
e os Amigos do Bem apoiam a ação ajudando famílias no sertão nordestino. No sertão, as crianças aprendem logo cedo que a vida judia dos pobres no Brasil. Sempre tem tudo que você quer? Não. Não? A gente é obrigado a comer o que tem na vida. E o que a Tawane deseja não é muito. E o que você gostaria que muitas vezes não tem? Macarrão. Macarrão? E nem sempre tem. O que você come normalmente todo dia? Feijão e farinha. O sertão nordestino concentra mais da metade dos brasileiros que vivem na extrema pobreza. Mais de 24 milhões de pessoas que passam fome de verdade. Aqui a miséria castiga. E a seca também. Já chegou o grau de faltar algo até para fazer o leite dessa pequena aí. E eu vejo ela chorar pedindo um leite e não ter algo para fazer nem o leite dela. E principalmente às vezes o alimento faltar também. Muito difícil. A água que falta no leite falta também na roça. O pouco de verde que existe é engolido pela cor de terra, que toma conta de quase tudo. A gente olha essa plantação, o trabalho dela, do marido, para conseguir algum recurso para a família. Ela falou que de toda essa plantação ela fez 2 vezes canjica, deu para menos de um mês. Imagina que esse é o único alimento da família. Então a gente fala, o sertão nordestino, quando a gente fala em alimentos, eles trabalham. Mas a gente tem um grande desafio da terra. Essa gente trabalhadora e sofrida que é atendida pela ONG Amigos do Bem. No começo era um grupo de 20 amigos, hoje são mais de 10 mil voluntários. E a gente que não tem condição, dá graças a Deus quando chegou um alimento desse para nós. Né? Passa fome. Passa fome. Se não viu um alimento para ajudar nós, o que era nós, nossa vida? A gente vai vendo isso é algo que parece que não existe, mas isso existe em milhares de casas. A falta de água, a falta de alimentos, a falta de estrutura é muito grande. E a gente precisa de parceiros, pessoas que nos ajudam nesta caminhada do bem. A ONG Amigos do Bem abraça o Brasil junto com o Grupo Bandeirantes. Para ajudar é só acessar o código que aparece na sua tela usando o seu celular. É a única coisa que ninguém pode perder, é a fé, né? Na matéria especial de hoje da série De Volta ao Pantanal, você vai ver que a região é o melhor lugar do mundo para a observação da onça-pintada, o maior felino das Américas. Essas imagens a gente gravou em Porto Jofre, no Rio São Lourenço. Os finais de tarde são para contemplar. Só que para chegar até aqui, nós entramos na Transpantaneira, que cruza o Pantanal Mato-Grossense. De dia tudo vai bem, mas foi anoitecendo e parte dos 150 quilômetros do percurso foi se transformando numa aventura perigosa. São 117 pontes e a maioria delas são pontes de madeira ainda. Inicialmente, quando o fogo veio e chegou aqui, chegou nas pontes. A gente estava tentando proteger as pontes. Quando a gente chegava lá, não dava tempo de apagar ela completamente, a gente já corria para outra. Foi um desespero. Vou dizer uma coisa, o sufoco vale a pena. O Ailton é guia de turismo da região e é gestor ambiental. E essa paixão por animais, especialmente pelas onças, fez com que ele quisesse cada vez mais viver no meio da mata. Desde 2011, ele vem fotografando e catalogando todas as onças que vê pelo caminho nas expedições com turistas. Quando eu vejo uma onça pintada, eu tiro a foto, ou dou uma olhada na foto, eu já consigo ler a impressão digital dela, né? Ou seja, o padrão de mancha dela. Aí, comparando com as onças já catalogadas, eu posso colocar as duas fotos juntas e comparar. Nossa equipe resolveu seguir o Ailton em busca desse felino encantador.
E pelo caminho fomos encontrando os personagens do Pantanal. A garça moura está tomando um solzinho para secar, né? Aparentemente está com a barriga cheia, deve ter comido bastante peixe. É uma ave muito comum aqui na região do Porto Jovem. O Ailton avistou aqueles bugios. Eles estão comendo agora, estão se alimentando com as folhas do cipó. Eu vejo aqui, ó, 1, 2, mas lá no fundo também tem outros, ó. O cheiro de carniça está muito grande, está muito forte, mesmo com máscara, né? Uhum. Uma coisa que a gente tem observado aqui, desde a hora que a gente chegou, que os urubus não estão descendo. Então isso significa que a onça provavelmente esteja perto da carniça, né? Se alimentando ainda. Então eles não descem de jeito nenhum com medo? Com medo da onça pintada. Tudo são pistas. A procura da onça não é uma coisa fácil. O Pantanal é o melhor lugar do mundo para se observar a onça pintada, o maior felino do continente americano e o terceiro do mundo. Só perde mesmo para o tigre e o leão. Só que para encontrar a onça pintada é preciso paciência, tempo e sorte. E a nossa única sorte hoje é que choveu um pouco para refrescar na hora do almoço. Aqui na região há registros de 250 onças pintadas. A gente consegue entender um pouquinho da ecologia de cada uma delas, comportamento de cada uma delas. E o que chamou muito a atenção é que depois do fogo, onças diferentes apareceram. Elas não moravam aqui nessa região, mas vieram para cá provavelmente porque muitas baías secaram com essa estiagem prolongada e esses indivíduos novos foi possível identificá-los justamente porque não estavam registrados no catálogo, né? Como a mata secou, essa região de baías secaram, as onças têm que vir para o rio principal. O rio principal onde tem pessoas, onde tem navegação, então coincide um monte de coisas, mas temos que ter consciência com esses incêndios florestais. Muitos animais morreram, mas dá uma felicidade enorme de saber que ainda tem onças vivas no Pantanal. Durante o incêndio aqui no Pantanal, a casa do Ailton, que é uma pousada, virou uma base de apoio para atender os animais atingidos pelo fogo. Daqui os animais eram transferidos para clínicas e para a Universidade Federal do Mato Grosso. Ousado, esse foi o nome que o Ailton deu para essa onça em junho de 2020, quando ele conseguiu uma foto do felino. Em setembro, o animal foi atingido pelo fogo, queimou as patas e ficou com dificuldade para andar. Ele estava com as 4 patas queimadas e aí os biólogos, os veterinários, na verdade, foram lá e pegaram ele para fazer o tratamento, né? Ousado foi levado para se tratar em Corumbá de Goiás, no Instituto NEX, que protege as onças que têm problemas de saúde até elas voltarem para a natureza. Quando nós encontramos o Ousado, ele estava na margem do rio, deitado, com as patas queimadas e com expressão de muita dor, desidratado e com um aspecto que já vinha perdendo peso. Daí nós fizemos o resgate, né, demos os primeiros socorros para ele e conseguimos o helicóptero para levar para o hospital da UFMT. O resgate dele nos marcou muito porque foi um dos poucos animais que sobreviveu após o tratamento. Mas o Ousado teve um final feliz. Ousado resistiu e em outubro ele voltou para a natureza. E aí quando abriu a portinha, o Ousado saiu, ele deu uma olhada e disse tchau, tchau, tô de volta para casa. Entrou na floresta e desapareceu. E amanhã a gente chega na maior reserva particular do país, a do Sesc Pantanal. Mais de 90% dessa área, do tamanho da cidade do Rio de Janeiro, foi devastada pelo fogo. E o Tatersal de hoje fica por aqui. Uma ótima tarde para você e amanhã eu volto com outras informações. Até lá. Tchau.